Os meninos sempre trabalhavam com o pai na roça, quando ia para a roça, nós fomos muito para a roça. Depois de eu casada mesmo, eu trabalhei muito na roça. Aí os meninos iam com o pai para a roça. E as meninas faziam o que enquanto isso? Aí eu ficava em casa ajudando minha mãe. Meu pai que tinha isso na mente. Não, as meninas vão ficar no lado, não vai ficar ali. Aí tá, mas aceitava. Mas era criança, não tinha que falar não. Aí, quando eles viravam as costas, nós juntava todo mundo. Pegar pé, esconde, boneca, papai, mamãe, né? Uma brincadeira inocente, hoje já não é mais. Mas era gostoso, sempre juntava. Nós aceitávamos meu pai, que era pai, né? Quando o pai fala não, é não, fala assim, então a gente tem que obedecer. Acho que a gente tinha as brincadeiras mais de casinha e de... A gente tinha, assim, como eu vivia em sítios, mas a gente tinha vários tipos de brincadeira. Mas os meninos ficavam muito mais voltados para a questão de brincar, de nadar, de brincar de bola, enfim, a gente mais voltava para essa coisa das questões mais identificadas com a mulher mesmo. A gente brincava com brinquedos de meninos e a gente brincava com brinquedos de meninas. Mas era mais comum as meninas poderem brincar com os brinquedos de meninos e com as brincadeiras de meninos. O inverso já era mais difícil. Foi sim, foi diferente. Eu e minha irmã, desde pequenas, a gente cuidava da casa, fazia tudo. E meu irmão não, ele foi mais mimado, com presentes, não fazia nada. Agora, tinha as referências, assim, você brinca de boneca, então ganhava boneca, e os meus irmãos ganhavam bola. Meu avô era muito machista. Tanto é que quando elas foram criadas dessa forma, quando tinha baile, essas coisas, meu pai também era assim, quando tinha baile, então, geralmente quando tem uma festa, todo mundo vai, e não, nessas festas só o meu avô, meu avô e meu tio, só os homens da casa, as mulheres não iam, então eles tinham o direito de comprar roupa nova, né, terno novo, e ia pra festa. Você percebia sua avó se incomodar com isso ou a sua mãe? Percebia muito, que elas ficavam, né, elas relatavam isso direto, né, que meu avô ganhava dinheiro, gastava não sabia no que, e elas ficavam sempre precisando das coisas em casa, entendeu? Aí, da medida que a gente vai ficando um pouco mais velho, acho que também essas coisas elas vão se tornando mais sutis, né? Então, por exemplo, responsabilidade, tipo, a gente fazia atividades em grupo, né? Sei lá, vamos fazer uma peça de teatro porque vai ter um evento na escola. Eu lembro que em grande medida, assim, quando as meninas que assumiam a responsabilidade de fazer o negócio acontecer. E eu me lembro uma vez que eu estava fazendo um trabalho em grupo com uns colegas, e aí a mãe desse rapaz chega em casa e tava todas as meninas trabalhando e os meninos brincando de skate na rua, né? E aí ela fica furiosa, como assim, né? Mas assim, você vê que assim, mesmo do ponto de vista da responsabilidade, de assumir a responsabilidade de um trabalho de escola, em grande medida, nós mulheres somos mais pressionadas a sermos mais disciplinadas, né? E os meninos ficam à vontade, né? Então, elas estão fazendo, elas vão fazer o trabalho e a gente vai andar de skate, né? Então, eu acho que essas coisas, elas aparecem em vários momentos, assim, né? Da nossa educação. Porque você bebe, eu vou continuar fazendo assim. Como estava nós duas sozinhas, nós sentamos. Aí ela falou, filho, eu bebo por causa do seu avô. Seu avô, quando ele está trabalhando, né, é bom. Quando ele está em casa é ruim.
mas por quê, vó? Aí ela falou assim, é porque quando eu vejo que está quase na hora dele chegar, eu pego para dormir. E quando ele sai para trabalhar, eu fico acordada, feliz com você. Porque ele era muito ruim, ele foi na guerra, ele era muito ruim para minha avó. Porque ele tinha um baú, ele guardava tudo dentro do baú. E daí ela queria fazer comida, aí ele dava um copinho de arroz, um copinho de feijão, disse que era para dar para todo mundo, né? Que às vezes chegavam os netos para comer lá. Aí ele fazia isso, entendeu? Aí por isso que ela bebia. Aí eu já sabia porque, aí eu ajudei. Às vezes quando ela ia beber na rua, ela era bem idosa mesmo. Aí eu ficava sempre do lado, ela deitava assim na calçada, eu ficava do lado dela, os moços que passavam, eu falava, ô moço, ajuda a levar minha avó para casa, né? Aí ele ajudava, entrava, colocava na cama, e eu ficava ali com ela. O muro, ou seja, subir em árvore, a gente era um pouco recriminada, né, por conta disso, né, como se a mesma liberdade a gente não pudesse ter. A gente desafiava, né, a gente ficava indignada, eu ficava indignada. Por que os meus amigos podem fazer e eu não posso? Por que eu não posso subir na árvore? Né? Então, assim, eu desbravava, subia em árvore, mas a minha avó, quando visitava a minha casa, ou a vizinha da frente, quando via, desce daí, menina não faz essas coisas. Então, isso era também muito comum, né, de acontecer. Teve um determinado momento que a educação física do homem era o homem, a educação física da mulher era da mulher. Separava a gente. Fazia algumas coisas com as meninas e outras coisas com os meninos. Eu não lembro muito, não. Eu lembro que a gente ficava separada deles. Aí depois jogava handball. Eu não jogava futebol, lembro disso. Era só mais isso aí. Na hora de fazer assim o aquecimento lá, eu lembro que a gente ficava separada deles. Agora não sei por quê. Olha, eu acho que o recorrente eram, né, brincadeiras de meninos, brincadeiras de meninas. Menina não pode usar isso, menino não pode usar aquilo, ou, né, a forma de comportamento. Não fala isso, menina, porque menina não pode falar isso, fica feio na boca de menina esse tipo de fala. Então, acho que isso era o que eu mais observava, que era o mais recorrente, né, um certo tratamento, de fato, diferenciado, desigual até, né, naquilo que era observado, que para menina pode e para menino não pode. Então, para mim, eu verificava muito isso. Uma certa liberdade até para os meninos, né, de comportamento, de fala, jeito de sentar ou jeito de se comportar, e as meninas um pouco mais recriminadas, né, na sua forma de se expressar, inclusive, né, como se fosse um erro aquilo que a gente estava fazendo, a forma como a gente estava fazendo. Eu cresci com meus primos, eu via isso até assim, por conta do meu avô, dos meus outros tios, ele é menino, ele pode. Vai ter, naquela época tinha os bailinhos, né? Os meninos vão, as meninas não. Às vezes os meninos da mesma idade da gente, né? 14, 13, 14, os meninos vão. Vocês não, vocês ficam. Por que eu não vou? Você tem que lavar a louça, você tem que limpar a casa, então você tinha que ficar. Me marcou o desconforto com o meu próprio corpo, quando os seios começaram a crescer, eu queria esconder, os pelos na perna, minha mãe teve que raspar na marra, e eu chorando no banheiro. A menstruação me incomodava muito, porque eu já não podia brincar igual os moleques, eu lembro de eu correndo e o absorvente enrolando. Eu lembro das paixões, que foi muito difícil também, quando eu comecei a ficar com meninos, eu era apaixonada por um cara que me traiu, logo meu primeiro relacionamento já teve traição. E aí eu comecei a ficar com outros, aí os meninos tiravam a gente de galinha. De meninos fazerem isso, por exemplo, criando ciúmes, né, com as meninas, né? Então pega grupos de meninas amigas, aí você começa a ter relações afetivas, cria ciúmes, cria uma rivalidade entre as mulheres, manipula de uma forma afetiva, e aí e depois a menina sai como uma louca, né? Nossa, olha, o cara é o gostosão e a menina é louca. E tipo,
Quer dizer, como que a gente combate isso? A única forma de combater isso é ter solidariedade, não, cara. Né? Não topo isso, ó. Não vai ser eu contra ela, né? Auxiliando por você, auxiliando os seus privilégios. Não, ó, é eu e ela contra você, e você se liga, né? O único trauma mesmo foi quando meu pai foi embora. Então, mas assim, hoje eu consigo superar essa dor. Hoje eu consegui. Porque é um trauma que você carrega pelo resto da vida. É um trauma de desprezo. Né? Então, isso atrapalha certas coisas na vida da gente. Mas hoje eu consegui lidar com esse trauma. Hoje eu consigo olhar para frente e eu deixei tudo isso lá para trás. De alguma forma, a gente internaliza isso, acho que com a educação que a gente recebe, né? Então, eu acho que algumas coisas são dadas à mulher e essa coisa naturalizada vem da forma como a gente é criado. Então, a minha mãe era, assim, a que fazia o serviço da casa, a que cuidava diretamente dos filhos, né? Então, eu acho que essa coisa a gente acaba meio que reproduzindo. Né? E aí é passado de uma geração para outra e acaba ficando uma coisa meio que natural. Né? As tarefas domésticas de casa. Tudo eu. Minha casa é 5 cômodos e 2 banheiros. E a Bianca vai trabalhar. Os velhos onde comem lá com prata. Eu tenho que fazer tudo. Eu levanto 6h30, 7 horas, ó. Umas tarefas, então assim, ele gosta de cozinhar. Então é uma coisa que ele sempre prefere fazer. Né? Mas ele não gosta de lavar panela. Né? Ele não gosta de lavar a pia. Então, né, parece que sempre fica uma coisa de que é dado isso para a mulher fazer. Né? E aí o homem, ele entra e ainda pode escolher a parte que ele gosta de fazer. Justo que quando eu tô lá fora trabalhando, ele cuide da casa aqui dentro. Né? Essa pessoa era um brutamontes e me mandou calar a boca e o meu sangue ferveu. Eu falei, você não me manda calar a boca. O cara veio pra cima de mim de novo, mandando calar a boca. Eu olhei bem nos olhos e falei, é melhor calar a boca, senão vai arrebentar minha cara. Então eu não podia fazer nada pela diferença quanto à força física. Então eu tive que me submeter a uma humilhação por causa disso. São privilegiados nessa relação. E aí você tem mecanismos de manutenção disso, né? O poder de ter o poder do Estado, por exemplo, é uma forma, né? Se a gente for pensar, a maior parte dos ricos no mundo são homens. A maior parte daqueles que estão no comando do Estado, das organizações, das instituições são homens, né? E então, eu acho que isso é mantido. Essa diferenciação não é uma diferenciação que acontece, sabe? Que surge, que é natural. São diferenciações que elas são mantidas e tem instrumentos para manter essa diferenciação. Mas eu acho que a gente precisa caminhar para que essa diferenciação não exista. Né? Por exemplo, com desigualdades salariais. O homem, às vezes, está na mesma função. Às vezes você vê a diferença no salário, você vê a diferença no tratamento. Ele é homem. Às vezes a mulher está ali fazendo a mesma coisa. Tem sim, em alguns locais de trabalho, algumas empresas tem essa diferença. Faz a mesma função, mas o salário é diferente, ou o tratamento é diferente. Eu encontro mulheres que trabalham que nem uma camelo, o marido bebe o tempo todo, ela apanha o tempo todo, mas ela não teve... Ela teve uma reprodução e ela entende que o universo é esse. Então, as faltas de oportunidade, que não é só de escolha, ela não escolheu. É falta de oportunidade, de estímulo. O machismo, acho que ele é meio estrutural, né? Acho que ele está em todas as nossas relações, quer seja na família, quer seja no trabalho, enfim, todas as relações acho que ele aparece. E aí, assim, você às vezes até passa despercebido em algumas ações, mas quando você para refletir, você vê que realmente tem questões que é machismo e que a gente até releva, enfim, mas ele permeia as nossas relações.
E o movimento feminista questionando, o movimento feminista criando inclusive conceitos, né? Tem aqueles conceitos agora, né? O gaslighting. Foi um conceito que o movimento feminista dos Estados Unidos criou. A definição seria assim: quando o homem ele joga com as suas emoções, com o afeto, para tentar fazer você como louca, né? Então, e aí você é culpabilizada. Você é culpabilizada das coisas e todo mundo se identifica, todo mundo sabe o que é. O conceito ele é novo, mas todo mundo sabe o que é. E aí o movimento feminista cria esse conceito e começa a falar, não, o gaslight é uma forma de violência. Isso é uma forma de violência. E você começa a entender isso como uma forma de violência. Você começa a falar, não, eu não vou passar por isso, não vou passar por essa violência. E eu vou combater essa violência. E é uma violência que pode estar presente em vários momentos. E as minhas colegas, as minhas amigas, as pessoas que eu convivo vão me ajudar, vão me auxiliar, vão ter solidariedade, vão ter sororidade comigo para que eu não passe por essa situação de violência. Eu vejo que ele está dado como sendo diferente. Assim, eu não vejo que ele tenha que ser diferente, né? Mas eu acho que é uma questão histórica e cultural, né? Da constituição das coisas, né? E eu acho que é dado um lugar diferente para homem e é dado um lugar diferente para mulher. E isso para qualquer área, inclusive no trabalho. Eu acho que toda vez que eu tenho que me policiar para fazer alguma coisa, para entrar em algum lugar, e isso vem com qualquer conotação de julgamento, seja moral, seja de qualquer ordem, que eu tenho que ter essa preocupação só pelo fato de eu ser mulher, é uma forma, né, de discriminação nessa coisa de eu sou mulher, então não dá para fazer isso, não dá para fazer aquilo, né? Respeitadas pelo que pensamos. Então, ou quando pensamos, né? Simplesmente pelo fato de pensar. Então, o cotidiano ele é cheio dessas armadilhas machistas, né? E que a gente precisa quebrar e romper, porque não são só armadilhas de tolher a mulher no seu desenvolvimento, mas de achar que existe uma superioridade, uma pretensa superioridade entre os gêneros, né? E diminuir as mulheres simplesmente pelo fato de ser mulher. Mulheres mais velhas, muitas vezes, no grupo de mulheres que a gente tem aqui, no geral vem mulheres mais velhas. Elas se dão conta que elas sofreram violência durante o casamento delas ou durante o tempo que elas moraram com o pai, né, com a mãe, enfim. E aí é algo que já passou, né? Mas a gente consegue trabalhar isso com elas até para que elas consigam olhar para as filhas, olhar para as netas, então... Mas quem procura porque tá sofrendo naquele momento, no geral são mulheres mais jovens e muitas vezes dependentes dos maridos financeiramente, né? Então, às vezes a violência é de tal nível que elas não conseguem estudar, não conseguem trabalhar, né? Ficam presas em casa. Eu não sei se eu saberia definir, mas na minha pele, assim, eu sei muito bem o que é. É achar que o homem é superior à mulher. Acho que basicamente é isso. A tendência é que o homem vai sempre se impor, que é a vontade do homem que tem que ser feita, que a mulher deve ser submissa ao homem, que o homem tem mais direitos que a mulher, que o homem é que manda na relação. Às vezes a gente se confunde, acha que parece tão moderno, no fim às vezes não tá. Mas o machismo é uma forma de posse que tem diferentes graus, mas que ele está presente na escola, está presente eu acho que é a forma de como você é criado, são vários aspectos, elementos, várias variáveis que levam, mas ele ainda é forte.
Ele ainda está nas brincadeiras, ele está na televisão, ele está nos livros. Os livros reforçam totalmente de que o poder é do homem, que a gente podemos ir, mas nem tanto. O homem fica podando a liberdade da mulher. Você vê machismo na sua vida ou já viu? Demais, a vida inteira. Eu fui casada, o cara não deixava eu discutir a relação porque falava que ele que bancava, o trabalho que eu fazia em casa doméstico não era valorizado, eu dava um chá pro cara, o cara achava que eu tava colocando veneno, eu saio pra sambar, coloco minha mini saia, sento na mesa pra beber uma cerveja, eu já sou considerada como puta. Aqui no bairro, logo que eu me mudei, eu fiquei sabendo que a vizinha falava que eu era prostituta só porque eu moro sozinha, eu dirijo meu carro e eu me banco. Você achar que só o homem decide, só o homem manda, que mulher é a última a falar, que mulher não decide, quem decide. Machismo é você querer que mulher não possa usar saia curta do jeito que ela quiser, que ela não possa se maquiar, que ela não possa ter identidade social, sexual, que ela não possa escolher o parceiro que ela quiser, do jeito que ela quiser. Machismo é tudo aquilo que traz consigo a manutenção do poder patriarcal, entendeu? Quando o homem só pensa nele e pensa como uma mulher, como um objeto, né, como assim, inferior a ele. Eu acho que é essa parte que pega mais. Ele acha que porque ele é homem, né, e a gente não tem nosso valor. Olha, machismo é a forma como a sociedade se constitui, como ela faz essa divisão para tudo, né? Em que lugar coloca a mulher, né? Em que lugar coloca o homem. Então eu acho que é uma forma de você ver, né, o mundo e as pessoas, né, nessa divisão entre o que é masculino e o que é feminino. Então quando você empodera só o que é masculino e o que é, né, dado ao homem, eu acho que e você enfraquece, né? Ou você coloca a mulher como em segundo plano, então eu acho que é uma coisa machista. Acho que as mulheres começaram a entender que aquilo que elas estão passando é violência. Porque eu acho que elas nem denunciavam, porque elas nem achavam que aquilo era violência. Né? Eu acho que a gente naturalizou tanto esse machismo que, meu namorado gritar comigo ou mandar eu trocar de roupa porque eu tô com uma saia curta é normal, ele tem ciúmes, olha que bonitinho. Né? Ele falar que eu tô parecendo uma puta porque eu tô de batom vermelho, ele tem razão, né? Porque batom vermelho não precisa, né? Ele chutar meu animal porque eu não quis transar com ele, coitado, ele ficou nervoso, ele é homem, né? Ele precisa de sexo. Então a gente naturalizou algumas coisas e a gente nem entendia essas coisas como violência, né? Os ciúmes exagerado, as humilhações. O machismo ele está nas relações, e eu acho que ele é isso, assim, são as diferenças. Então, assim, a mulher assume muito mais responsabilidades, especialmente em relação à família, à educação dos filhos, enfim. Isso tudo tem a ver com o machismo, como se ela fosse a responsável, o homem não precisasse se responsabilizar por essa questão, que ele, né, assim, a questão da salarial, que a mulher ganha menos que o homem, né, assim, a mulher não tem a liberdade que o homem tem de poder sair, estar em qualquer lugar sem que seja julgada. Então, tudo isso para mim é machismo. E no adulto também a gente vê muito uma característica da culpabilização, né, dessa mulher. Então, o quanto é difícil falar, o quanto é difícil, né, dizer o que aconteceu, né? Elas chegam aqui com muito sentimento de culpa, muitas vezes, né, muito julgamento. Então, o quanto isso precisa ser discutido e mudado, essa ideia que a gente tem uma sociedade ainda que culpabiliza muito a mulher.
Sim, a gente tem lá que é o carro-chefe, a violência psicológica, né, que a gente traz, que é aquele massacre que o homem diminui a mulher, que ele coloca essa mulher num patamar muito no chão, né, literalmente falando, coloca ela como se fosse ninguém, né? Então, elas chegam no abrigo, então a violência psicológica, elas praticamente todas passam por ela. Não tem um caso que você diga ela não tem uma violência psicológica, não, todas têm. E isso não afeta só elas, afeta os filhos também. Então todos também são vítimas de uma violência psicológica, de pressão do marido para que ela faça o que ele quer. E ela se vê nesse papel, porque ela tem tanto medo que ela não consegue dar o passo para frente. Então é um exemplo da violência psicológica que a gente vê muito lá dentro. A física, eu acho que é bem assim, visível. Nas mulheres a violência física, muitas vêm, depois da psicológica é a principal, que vem pelo roxo, vem um braço quebrado, vem um corte, todas passam por atendimento no IML, mas depois a gente também passa por atendimento nos centros de saúde ou Unicamp, ou outro serviço que assim precisa da saúde. A violência patrimonial é a que menos a gente fala, mas é a que também existe numa forma maior, porque a violência patrimonial a gente, ela não tem nada, o que perdeu a casa dela, perdeu a TV que ela comprou, perdeu o espaço, nem que seja um garfo para ela, é significativo, a gente pode achar que não, mas é uma violência que não é falada, mas que existe de fato quando a mulher está lá dentro do abrigo, porque ela perde o que tem dela. Muitas vezes é ela que trabalha em casa, então quando ela trabalha em casa, ela sente o gosto de ter a roupinha dela, os pratos dela, e isso é destruído por muitos. Não são todos os casos, mas a maioria dos casos, ela vem com medo de que ele vai destruir. Ela já chega com medo de que ele vai queimar tudo, ou quando não queima, né? Quando já teve mulheres que o cara destruiu a casa inteira, quebrou tudo, não deixou nada inteiro. E ela falou, foram anos de trabalho que foram embora. Então, assim, tem essa violência patrimonial que não é falada, mas que existe. Moral, né, que a gente não, que todas também passam, que são as injúrias, são aquela violência que fica no xingamento, né? Que deixa a mulher se sente, quantas não chegaram e falaram, eu sou essa merda que eles dizem que eu sou? Lógico que não. Então assim, a gente trabalha muito com esse lado que é bem parecido com a psicológica, mas que vai muito da dignidade delas, né? Que mexe com a dignidade delas. Quando ele ofende assim com nomes pejorativos, com palavrões muito corriqueiros que a gente vê por aí, é o famoso sua filha dá, né? E isso machuca. Algumas mulheres vêm com sentimentos de que por que isso, né? Eu não sou isso. E a gente sempre fala isso, você não é, então não fique. Não se sinta, porque você não é. É a forma que ele tem de castigar mesmo, de torturar, né, a pessoa em si. E também é uma coisa que, assim, quando você começa a falar da violência sexual para elas, numa roda de conversa, elas nunca pensaram nisso. Hoje eu atendi uma que chegou ontem, que ela trouxe verbalizando mesmo. Eu não queria fazer sexo com ele, ele me forçava. Isso é uma violência sexual. Só que isso não custou no BO. Isso não veio marcado no BO como a principal violência. Então, assim, esse tipo de violência sexual do dia a dia que muitas mulheres não se veem, porque acham que é só quando é a força da pessoa da rua, ou então de um parente, alguma coisa desse tipo. Não, a violência sexual, para muitas, quando você fala sobre ela, elas se colocam nesse papel. Nossa, eu não queria e ele fez. Entendeu? Eram as piores noites da minha vida, quando ele chegava e que queria. Então isso tudo é uma violência psicológica, mas também é uma violência sexual, porque você não estava com o corpo disponível para aquele homem. E ele ainda assim forçava você. Acho que os caminhos são diversos, né? Ela pode chegar aqui na atenção básica da saúde, né, no centro de saúde, acho que é uma das portas de entrada. Ela pode chegar num CRAS, né, e ser acolhida num espaço de assistência. Além do centro de saúde do CRAS, elas podem ir diretamente para o hospital, né? Então, principalmente quando existe a violência física ou a violência sexual, né? É um PA que ela vai procurar, um hospital, e aí se o hospital faz o acolhimento, ele vai entrar em contato depois com a gente, né?
com o centro de saúde e vice-versa. Se a mulher vem para o centro de saúde e foi, por exemplo, estuprada, ela precisa fazer uma série de exames, né? Então a gente muitas vezes encaminha para um hospital que faça todo o protocolo, né, necessário, que pode ser o CAISM. Então, se for uma violência sexual, ela tem que vir pro CAISM. Se ela tem a primeira menarca, como a gente explicou, ela vem pro CAISM. Chegando aqui, ela vai ser atendida pela enfermeira, pelo médico, vai tomar a profilaxia e vai fazer acompanhamento de 6 meses em um ambulatório. Bom, quando qualquer mulher sofre uma violência física grave, a primeira coisa é procurar serviço de saúde, né? Então, assim, qualquer tentativa de homicídio, tentativa de estrangulamento ou violência física, sempre é serviço de saúde. Os serviços de denúncia, os serviços de atendimento, eles vêm sempre depois. Então, a primeira coisa é garantir que a pessoa esteja bem. Depois, a gente tem aqui os serviços, né, que atendem o SEAMO e o SOS. Seria muito importante que as mulheres pudessem ter acesso a esses serviços antes de procurar uma delegacia. Porque muitas vezes é o comum, né? A gente escuta assim, algumas pessoas falando assim, tá sofrendo violência. Mas você já foi na delegacia? Você já fez boletim de ocorrência? Não adianta só ir na delegacia e fazer um boletim de ocorrência. Porque não adianta só fazer boletim de ocorrência. Não é isso que garante a proteção da mulher. Então, assim, fazer um boletim de ocorrência, dependendo do tipo de violência, se for uma violência física leve, violência psicológica, moral, patrimonial, é necessário que ela represente o boletim de ocorrência no prazo de 6 meses. Se a mulher não representar o que significa? Voltar na delegacia, ou com alguma testemunha, ou com alguma prova, ou se ela não tiver prova nem testemunha, mas voltar para reafirmar e dizer que ela quer que aquilo vire um inquérito policial. Então, se ela não fizer isso, em 6 meses o boletim de ocorrência é arquivado e não acontece absolutamente nada com a pessoa que foi denunciada. Quando são crimes de lesão corporal grave, violência sexual ou tentativa de homicídio, aí não, esses crimes são crimes de ação pública, ela não precisa voltar para representar e não precisa nem fazer a mulher fazer o boletim de ocorrência. Qualquer pessoa pode fazer porque são crimes de ação pública. Então, automaticamente, eles já viram inquérito policial e o cara vai responder por isso. Então, é importante que elas saibam, assim, que não é só registrar o boletim de ocorrência que tudo vai se resolver. Ela pode pedir na delegacia as medidas protetivas de urgência que são previstas na Lei Maria da Penha, que é o afastamento do agressor do lar, a proibição de contato, aproximação, em alguns casos, a provisão de alimentos para os filhos, suspensão ou restrição de visitas. Então, tem várias coisas nas medidas protetivas que a mulher pode solicitar na delegacia e o juiz vai deferir ou indeferir e até que seja aberto o inquérito policial. Então, é importante que elas procurem primeiro saúde, depois algum serviço para orientação e aí sim ela faça a decisão de registrar um boletim de ocorrência, procurar a defensoria pública ou entrar através de algum advogado para seguir com os processos dali para frente. Essa é uma pergunta bem difícil, eu acho. Porque se a gente for ver em números, parece que aumentou. Mas eu tenho a impressão que aumentou o número de notificações, não o de violência. Porque quando a gente olha para essas mulheres que, como eu falei para vocês, mais idosas, né, elas relatam um histórico de violência muito grande e que elas nunca denunciaram, né? Elas nunca falaram sobre isso na época que elas passavam por essa violência. Então, o número sempre foi muito grande. E acho que de uns tempos para cá, de alguma forma, o que melhorou, a gente tem falado mais sobre isso. Existem grupos feministas, existem coletivos, né? Então, assim, existem mais militantes, mais mulheres falando sobre isso, o que encoraja as mulheres a denunciarem mais, a falarem mais, a não naturalizarem, né, a violência, apesar de ainda existir um número muito alto, né? Então, acho que sempre teve muita violência. Acho que a vantagem de agora é elas terem coragem de falar mais sobre isso.
Porque a violência na nossa sociedade ela é tão naturalizada que muitas vezes a mulher não sabe que ela está vivendo violência. Assim como o autor de violência, muitas vezes ele não sabe que ele está praticando uma violência também, um crime. Nem o homem entenda como violência, talvez ele entenda que ele é homem. A gente escuta muito isso, ele é homem, né? Homem tem mais desejo de transar que mulher, então a mulher tem que servir o homem. A gente até pouco tempo atrás tinha na Constituição que a mulher tem que servir o marido sexualmente, isso era lei. Então como é que a gente quer que de repente o cara acorde e fale, não, mulheres, vocês têm direitos, né? E aí eu acho que nessas mudanças todas, a mulher saiu de um papel de submissão para um papel de empoderamento, né? De trabalhar fora, de ter que dar conta de jornada dupla ou tripla, e o homem ficou sem papel. E aí eu acho que o homem se perdeu, eu acho que o homem não deu conta de lidar com isso. Tá, agora você é dono de casa, então? Peraí, mas eu não sei fazer isso, eu não aprendi. Eu não sei fazer um miojo, né? Que dirá cuidar de uma casa, que dirá educar meus filhos. Então, eu acho que a mulher saiu de um papel, saiu mais ou menos, porque ela continua às vezes tendo que dar conta desse papel de educar filho, de cuidar de casa, né? Para um papel de empoderamento de, não, eu quero ter a minha independência financeira, eu quero ter a minha independência emocional. E o homem, tá, antes eu era provedor da casa, e agora eu faço o quê? Né? Se minha mulher também trabalha fora, se minha mulher às vezes ganha mais do que eu, se às vezes eu estou desempregada e minha mulher está trabalhando, então eu acho que o homem ficou perdido nessa história, né? E aí eu acho que ele reage da forma como ele aprendeu também, né? Porque a gente educa os meninos assim, o menino pode ser agressivo e a menina não. O homem só pode manifestar afeto quando ele está bêbado, que aí ele fala, pô, você é meu brother, eu te amo. Caso contrário, você vê dois caras abraçados na rua, você já vai cutucar e falar, dois viados, né? Então a gente continua ensinando isso. E aí eu acho que a gente tem um aumento nesse sentido do cara ficar perdido e talvez entender que demonstrar sentimento é demonstrar fragilidade. E aí se ele demonstra sentimento, ele talvez está sendo frágil e vulnerável. Acredito que sim. Quando a gente sabe o que é violência, né? Como vocês me perguntaram, quando a gente entende que um xingamento é uma violência, quando a gente entende que o nosso corpo, só a gente pode escolher, né? O que a gente faz com ele, que roupa que a gente usa, quem pode tocar nele ou não. Eu acho que a partir do momento que a gente tem a informação, troca com outras pessoas, adquire aquele conhecimento, se empodera, eu acho que é bem mais difícil que a gente sofra violência, né? Do que quando a gente não discute sobre isso, não fala sobre isso. Eu falei um pouquinho, né? Os autores geralmente é alguém da família, tá? Então, no geral, a gente já acolheu um ou outro caso que não é doméstico, assim, sabe? Que foi violência de gente de fora. Mas, no geral, é ou o companheiro delas, ou o pai, ou o tio, ou o avô, né? Padrasto. E alguns casos de uso de substância, né? Então, agressivo porque bebe, agressivo porque faz uso de outras substâncias, né, psicoativas, mas não é uma regra geral, tá? Do companheiro, a gente desconfia, né, a gente tem essa hipótese de que ele também viveu uma história violenta, tá? Mas a gente tem bem menos acesso a eles, aos agressores, Então, assim, alguns indícios que a gente percebe, às vezes o agressor, se é muito próximo, fica muito enciumado, não quer que a pessoa saia, fica desconfiado se ela está tentando arranjar namorado, e normalmente é o padrasto ou é o pai que toma mais essas dores, né? Não quer que ela se aproxime de ninguém, não quer que ela saia, né? Sem falar pra ele onde vai, ou começa a ficar muito, assim, dá muitos presentes, a gente já viu bastante isso, né? Começa a dar um indicativo de que tem outros interesses. Às vezes não apresenta um desinteresse pela esposa, um desinteresse sexual em algumas circunstâncias, mas a gente já ouviu o contrário também, tá?
Eu acho que ainda tem um longo caminho pra gente trilhar até as mulheres se empoderarem, perceberem que estão sofrendo machismo. Eu sofri humilhação, calúnia, fui usada, abusada sexualmente, tudo por não compreender o machismo. E olha que eu era uma pessoa com a mente aberta, uma filósofa, e não percebi o quanto o machismo estava enraizado na minha vida. Eu precisei sofrer muito na mão de homens, eu quase morri na mão de homem em relacionamento. A mulher precisa ficar um pouco mais esperta, se defender um pouco mais e estudar e compreender melhor também o que é o machismo para não deixar ele acontecer na vida dela. E isso é muito complicado. O machismo está enraizado nas nossas vidas, nossa forma de pensar, de agir, de sentir. Até a maneira como a gente concebe o relacionamento é machista. Então, a gente precisa rever todas as nossas relações, a nossa maneira de sentir, de conceber o amor. Mas eu acho que é interessante, eu acho que é uma discussão que ela precisa acontecer, né? Eu acho que quanto mais a gente, mesmo que a gente não tenha respostas prontas, né? Que a gente tenha que sair buscando, né? Então, o que é esse machismo? Que visão é essa? Por que a sociedade se constitui dessa forma? Né? Por que as famílias se constituem dessa forma? Então, mesmo que a gente não tenha a resposta pronta, mas assim, eu acho que provocar, né, esse tipo de discussão, né, e principalmente, né, nos grupos onde a gente atua, nos grupos que a gente tem contato, eu acho que vai formando opinião, né, e você vai plantando sementinhas, né, de que as coisas elas estão dessa forma, né, elas não precisam continuar sendo dessa forma. Eu acho que toda mulher não tem que ter medo de ser o que é, de tentar se empoderar o máximo que puder, de lembrar que às vezes ela está na condição que ela está, porque a sociedade também a coloca dessa forma, né? Como alguém que é menor, né? E nós não somos menores, a gente é muito lutadora, a gente está tentando mostrar a cara sempre, tentando fazer o melhor pela gente. Às vezes a gente pode não fazer as melhores escolhas, né? Às vezes a gente não tem um aparato e o apoio necessário. Mas enquanto mulher a gente tem que se valorizar bastante, não se submeter, não achar que a gente é menor, não deixar ninguém dizer pra gente que a gente é menor. E buscar ajuda. Sempre. E meu marido brinca assim, que mulher tem que esquentar a barriga no fogão e esfriar na pia. Eu falei, o homem tem que ficar sentado com a bunda na cadeira o dia inteiro, né? Se eu sou, é porque nós somos. E nós somos, é porque alguém foi. Pontes que ligam rivais, os guerreiros sem armas em busca da paz, o café forte e sem açúcar que dá força para a luta. Em meio à ignorância, somos saraus. A conversa na calçada para o tempo passar, o abraço apertado que fala 1000 coisas, mesmo sem falar. Falando em palavras, eu me vejo nas suas e te encontro nas minhas risadas. Para quem não tinha esperança em nada, é o meu motivo de acreditar. Você é a heroína, seja uma ou seja 10, sempre somos minas. Então põe pra movimentar, e vai mina, vai. Deixa pra trás o ex-babaca que te machuca, a enchente que te mata, o cliente que te distrata, o peso que tem as palavras de quem devia te amar. E deixa pelo menos só por hoje eu te abrigar na minha poesia. Assim como me abriguei clandestinamente nas histórias que você nem precisou contar. Caramba, menina, você é forte demais. Talvez só precise notar. Pode chorar sem medo. Deixa a lágrima rolar. Se quiser, usa minha admiração por você para se curar. Posso te contar um segredo? Quando era eu que estava caída, foi a força que você tem que me ajudou a levantar.